Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é Rodrigo Elser, conselheiro de inteligência artificial em grandes empresas. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, super animado para receber um craque hoje aqui em investimento. Hoje o assunto é inédito aqui nesse programa. A gente recebe Daniel Ibre, sócio fundador da Mindset Ventures. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele. Daniel Ibre é sócio fundador e managing partner da Mindset Ventures, um fundo internacional de venture capital que investe em startups dos Estados Unidos e de Israel. Reconhecido como um dos investidores mais influentes de 2018 pela Venture 360, Daniel já investiu em mais de 100 startups ao redor do mundo. Também já atuou como consultor internacional de gestão, assessor em fusões e aquisições e investidor anjo. Possui MBA em estratégia de negócios e especialização em Venture Capital pela Universidade Berkeley, além de cursos executivos em instituições como Singularity University e Harvard Business School. Daniel, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Um grande Ibre, feliz de estar com você aqui. Legal, obrigado, Elsa. Daniel, antes da gente começar, eu queria dar um recado, porque o Neofeed, ele também tem um canal no YouTube. Se você está assistindo a gente por essa plataforma, aproveite e se inscreva para ter acesso a mais conteúdos como esse. Daniel, queria falar sobre a Mindset Ventures. Eu sei que vocês investem, em startups dos Estados Unidos e também de Israel. Só que hoje em dia, inteligência artificial é uma condição sine qua non para as empresas. Como avaliar que o uso de inteligência artificial é real e não só fachada? Essa é uma ótima pergunta, né? Hoje, todas as empresas, ou startups, e mesmo as grandes empresas se movimentando, todo mundo tem que ter alguma coisa de inteligência artificial dentro, seja para aumentar a produtividade, seja para se tornar mais competitivo, seja para acelerar seus fluxos, reduzir custos e assim por diante. E todo mundo diz que tem alguma coisa de IA. Todo mundo deveria ter, mas todo mundo diz que tem, né? Então eu brinco que se alguma startup aparece para a gente querendo vender o projeto e não fala que tem inteligência artificial, no mínimo ele é ruim de marketing. Porque ele deveria falar, pelo menos para a gente ter interesse, porque todo mundo só está olhando para isso. Agora, tem diferentes réguas, diferentes tamanhos de inteligência artificial que as pessoas estão desenvolvendo, que as empresas estão conseguindo usar. E muita coisa que a gente vê de inteligência artificial hoje, ela é muito legal do ponto de vista tecnológico, é muito avançada, a gente fica muito impressionado, mas do ponto de vista de valor agregado para o cliente daquela empresa, ele é muito baixo. Então tem N coisas que você fala, olha, eu estou usando a inteligência artificial para aquilo, e você fala, poxa, que legal, parece super interessante. E fala, e nada, eu estou usando. Tá, mas qual que é o valor que isso gera, né? Então, tem uma desconexão, eu acho, às vezes, entre o que é usar por usar e para falar que está usando, e eu estou usando agora o ChatGPT para ficar mais produtivo com alguma coisa. Legal, mas que impacto isso tem para sua empresa, para o seu cliente? Então, a gente tenta sempre olhar o que aquilo gera de verdade, de impacto, de resultado, de diferencial e tal. E a segunda coisa, que acho que é um pouco com a sua pergunta, como as tecnologias ficaram muito difundidas e várias delas são muito baratas, ou se não gratuitas para usar, muita gente está construindo, eu estou falando dos empreendedores, criando startups, em cima de plataformas existentes. E às vezes você faz uma coisa que é muito legal, mas que tudo que você está por trás, do ponto de vista tecnológico, é algo que está aí amplamente difundido e pode ser usado por qualquer um. Então você não tem necessariamente um diferencial naquilo que você construiu. E para a gente, como investidor, a gente quer achar alguma coisa que seja exclusiva, que tenha uma barreira de entrada, que tenha um diferencial que se sustente no longo prazo e que vai justificar aquela empresa crescer e um dia ser comprada ou abrir o capital ou qualquer coisa assim. Então, distinguir entre o que é valor gerado por IA, primeira coisa. Segunda coisa, uma vez gerado esse valor, será que aquele empreendedor, aquela empresa está criando uma coisa deles, ou eles têm uma vantagem, tem uma coisa que só ele consegue fazer, tem um setor que só ele entende, tem um dado que só ele tem acesso, ou será que ele pegou lá o GPT, o Anthropic ou qualquer outro, criou uma camada bonitinha e falou, agora eu sou uma startup de IA, e a hora que você vai ver atrás, ele está construindo em cima de alguma coisa que existe, qualquer um de nós podia fazer, né? Então esse é um pouco eu acho que da dificuldade de que tudo virou IA e como é que você distingue o que é bom, o que não é, o que é de verdade e o que não é. Então esses são os critérios para selecionar as investidas e conseguir
abrir os olhos para o que é AI washing. Isso. Um pouco por aí, né? Você tem uma tese interessante, né, de focar principalmente no mercado em Israel e Estados Unidos, certo? Sim. O que você está vendo de mais interessante lá, dentro desses business que passam dentro do teu deal flow? Sim. A gente tem... Eu acho que você tem hoje IA aplicado à resolução de problemas em várias verticais, em vários negócios. Então, por exemplo, você tem IA para jurídico, tem lá uma linha de empresa. IA para marketing, tem outra linha de empresa. Agora a gente está vendo muito IA para compliance, por exemplo, que é outro problema gigante, chato para burro, porque todo mundo tem que lidar com money laundering, KYC de cliente, muito chato, você usa IA e automatiza o processo. Então, IA para resolver esses problemas pontuais, ou esses fluxos dentro da organização, que normalmente são custos, né, ou um monte de gente fazendo trabalho manual e você pode substituir por AI ou por agentes, isso é uma coisa que a gente está vendo bastante. Outra coisa que a gente particularmente gosta muito é o que está por trás, que é a parte um pouco da infraestrutura, né? Então, como é que eu garanto que grandes empresas podem usar IA num contexto onde as informações são sigilosas? Ou como é que eu garanto que uma empresa que tem dezenas e dezenas de milhões de dados pode usar IA de uma forma que seja economicamente palatável? Ou como é que eu garanto a qualidade dos modelos de IA que estão sendo desenvolvidos para não ter bias e não ter alucinação e assim por diante. Então, tem AI em tudo, mas a gente está tentando ou resolver problemas bastante complexos com AI e AI proprietários, ou com treinamento por dados proprietários, ou essa parte que está um pouco mais na parte de infraestrutura e do AI rodando dentro de grandes organizações. Resumindo o que você trouxe, e você estando nessa cadeira privilegiada no papel de investidor, tá vendo o que está emergindo, né, desses novos mercados de AI, estou entendendo que você está vendo um mercado de vertical, super vertical, orientado a processo. Sim. Né, aplicações de AI que estão orientadas a processo. Você está vendo esse mercado emergir, certo? Certo. E você tem um outro mercado que é toda a parte de infraestrutura e plataforma, para uma horizontal, para uma audiência talvez mais técnica, mais para builders, developers, também como segundo mercado que está vindo aí com rabo de foguete. E para grandes enterprises também. E aí tem muito dessa discussão, né, que você entrou num ponto mais específico, que é quanto que AI vertical versus AI horizontal, onde que está o valor, né? E onde você, no AI horizontal, por exemplo, você consegue se diferenciar, uma vez que você não vai criar modelo, né? Por exemplo, não vou investir numa empresa que está criando um LLM que quer competir com o OpenAI. Essa guerra para mim já acabou, já foi, né? Não dá para chegar lá mais. Agora, eu vou usar a coisa que eles já fizeram para criar algo melhor, ou numa vertical, ou numa horizontal onde eles não estão, ou eles não conseguem ser específicos, né? Você pega, por exemplo, no Brasil você tem dois casos bem surpreendentes de dar orgulho. Você tem a Creo AI e a Langflow, que conseguiram no mercado super técnico, né, horizontal, um play de plataforma, de criação de agentes, né? Não vou entrar muito no técnico aqui, mas de você conseguir com uma certa facilidade e pouco código construir agentes, e são dois brasileiros que capitanearam isso, plataformas hoje utilizadas no mundo inteiro. Como que você vê o brasileiro nessa corrida, vindo de um olhar diferente, que é um olhar que olha muito para outros mercados. Como que você vê o brasileiro nisso? Acho que o problema de IA, assim como de outras grandes tecnologias, né, é sempre acesso a conhecimento e falta de talento, né? Eu acho que os nossos bons empreendedores brasileiros, eles não perdem absolutamente nada para o empreendedor americano, indiano, israelense. Eu acho que em alguns pontos culturais, pessoais, ele perde, em outros ele tem grandes vantagens que outros não têm, né? O problema é que o número de bons empreendedores ou com experiência ou que tem acesso ao conhecimento é menor do que a gente vê lá fora, infelizmente. Por N motivos, né? Estatística. E gente boa que está aqui que vai para fora. A gente perde a galera boa, né? Que vai para fora, que move a empresa para os Estados Unidos, ou que vai começar a empresa lá. Esses dois, um deles está lá fora. Exato, né? Então ele vai ter mais acesso a capital, ele vai captar dinheiro mais rápido, mais fácil, num valor maior, vai conseguir contratar gente melhor para trabalhar, porque assim, às vezes ele é um gênio e ele conhece da tecnologia, ele precisa contratar gente boa para trabalhar com ele. Onde ele vai achar essa equipe? Né? Então, a gente acaba perdendo esse tipo de gente para fora. Agora, eu não acho que a gente tem uma dificuldade em essência, eu acho que é muito mais uma questão de volumetria e de acesso a capital, acesso a conhecimento, acesso a gente correr risco, apostar no começo e assim por diante. Uma inovação maior em modelo de negócio do que em tecnologia por si só?
eu acho que no Brasil, tradicionalmente, sim. A gente está acostumado pela falta, talvez, de talento e ciência, muito mais empreendedores resolvendo problemas estruturais de mercados grandes no Brasil ou na América Latina, inovando em modelos de negócio, né? E menos gente criando ciência, né? Quantas empresas você vê de biotech ou de novas ciências, novas coisas surgindo no Brasil? Infelizmente, muito poucas. E as boas são de brasileiros criando isso aí lá fora, né? Então você cria poucas novas tecnologias no Brasil, mas você usa muita tecnologia para resolver problemas gigantescos do nosso país ou da nossa região, e isso pode virar uma empresa grande. Pode virar vários unicórnios nossos, e não todos brasileiros, são empresas que fizeram inovações maravilhosas em modelos de negócio usando tecnologia, mas não foi criada nenhuma tecnologia nova. O que não tira o mérito, mas é diferente, né? Se você quer criar um IA novo, você quer criar nova ciência, quer criar outra coisa, isso dificilmente acontece aqui, até por disponibilidade de capital para isso acontecer. Daniel, quero continuar falando sobre os investimentos em inteligência artificial, mas antes vamos à mensagem do nosso patrocinador. Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália Castan, sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. Essa estrutura, tanto de call center quanto tecnológica, até então, ela estava num provedor externo. Quando a gente ficou sabendo da solução Magalu Cloud, nos chamou a atenção a precificação em real, a questão da previsibilidade, super importante para o nosso negócio. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Meu convidado de hoje é Daniel Ibre, da Mindset Ventures. Daniel, a gente estava falando sobre critérios para investimento, sobre a diferença do mercado, né, no exterior e aqui. O Sam Altman deu uma declaração recentemente falando que os valuations estavam muito valorizados, né? Comparou até com a bolha das .com. Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Eu acho que é verdade. É sempre ruim a gente generalizar, né? Então, assim, a média eu concordo com ele. Mas eu acho que a gente tem que distinguir de fato o que é hype do momento de AI. E todo mundo fala, pô, agora AI é o próximo buzz e temos que investir dinheiro lá, e aí todo o dinheiro vai, oferta e demanda, o preço sobe, né? E tem muita coisa que não vale os valores que estão precificados aí, não tem substância para esse tipo de valor, é meramente expectativa futura de uma coisa que provavelmente não vai acontecer, né? Por outro lado, se a gente olha para a AI como um novo paradigma tecnológico, a gente não tem outra tecnologia na história que teve uma velocidade de adesão, de uso das pessoas, mesmo das pessoas físicas, estou nem falando das grandes empresas, né? Tão rápida, com tanta geração de valor, com tanta receita. Pega o crescimento de receita da OpenAI, é um negócio monstruoso, a velocidade que eles cresceram. Então, por um lado, eu acho que sim, tem um pouco de inflação, de preço, muita gente querendo investir, um monte de gente jogando dinheiro, um monte de coisa que não vai dar em nada. Tem, como todo grande excitement no mundo de tecnologia, tem muita gente que vai fazer besteira, vai perder dinheiro, faz parte do momento. Por outro lado, eu acho que tem uma geração de valor de um paradigma novo que a gente talvez não tenha visto na história, do ponto de vista de quanto isso de fato vai gerar de impacto e de mudança. Então, uma parte dessa loucura, eu acho que ela de fato é justificada. Se a gente olhar o uso e quanto está mudando a nossa realidade aqui, de fato acho que tem um impacto ali. Mas todo mundo tem que se aproveitar um pouco da onda, né? E o investidor de venture, ele não tem um problema de investir numa coisa que dá errado, né? Isso faz parte do nosso jogo. Tá na conta, né? Tá na conta. O que o investidor não pode é não investir no que dá certo, porque é aí que a gente ganha dinheiro. A gente é investir naquele que dá muito certo. Então o que você faz? Na dúvida, você quer investir em tudo. Você não quer perder nada. Fala, vou investir em tudo. Se der errado, deu errado, mas se eu acertar um, ganhei. E aí quando você quer investir em tudo, com esses volumes loucos e todo mundo quer estar em todo lugar, naturalmente você tem uma inflação de valuation que para muitas dessas coisas não justifica. E para mim volta no ponto que a gente começou falando, que é o que é geração de valor real versus o que é hype, é coisa legalzinha. Vou dar um exemplo que para mim é muito claro, que acho que todo mundo que está assistindo vai saber. Pega esses AIs de geração de imagem, tá? E a gente coloca um prompt lá. Olha, gera para mim uma imagem, eu, Elser e Letícia tomando água de coco nas Bahamas. Vai gerar uma imagem super legal. A gente vai olhar e falar, nossa, que demais essa tecnologia, ele conseguiu. Olha, Elcer, que engraçado a sua sunguinha. Letícia, seu coco tá muito grande. A gente vai ficar aqui dando risada. Amanhã a gente nem vai lembrar que a gente fez isso. Então, assim, é muito legal do ponto de vista tecnológico, é impressionante o que faz. Mas não tem valor nenhum. Assim, vou usar isso pra quê? Gera valor pra você? Né? Talvez eu apontar no Instagram e aí acabou. Então não tem valor. Né? Então eu acho que assim, é muito do valor que está sendo criado, dos valuations, dos retornos, ele vai ter que ser justificado por uma criação de valor real. Recentemente tem uma pesquisa
né, que a BCG soltou, mostrando quanto de valor as empresas estão implementando AI e conseguiram tirar na prática. E você vê que é muito baixo. E todo mundo está correndo atrás, querendo achar alguma coisa, mas na prática ainda é pouco valor. Sim. E é esse valor real, né, no impacto, no bottom line das empresas, que vai justificar os valuations que a gente está vendo. E você consegue comparar os valuations de 2 anos atrás, né, mais ou menos, quando a IA generativa veio à tona para o consumidor final, para a gente, né, através dos chats, né, das plataformas mais acessíveis. Isso aumentou muito? Você pode falar valores só para a gente ter uma noção? O problema que eu acho, Letícia, é que isso não está isolado do mercado de venture em geral, né? Então, você fala de 2 anos atrás, a gente teve esse boom, desse excitement com o ChatGPT, primeira versão legal, pública, mas ao mesmo tempo a gente estava num momento muito de baixa do mercado de venture, de captação de startups em geral. Uhum. Então, tinha uma coisa muito legal acontecendo, hypando, num mercado inteiro que estava desaquecido, né? Então, isso talvez também ajudou um pouco a segurar um pouco a loucura naquele momento. Se isso tivesse acontecido pós-pandemia, teria sido uma catástrofe, eu acho. Que foi quando deu aquela catástrofe de todo mundo investindo em tudo, quando começou aquele movimento de blockchain Web3, e Web3 ninguém mais fala hoje, né? Naquela época era o buzzword igual o AI é hoje. Então, agora, o mercado está começando a melhorar devagarzinho agora, ainda não melhorou, mas está melhorando, e acho que o AI está melhorando cada vez mais, está ficando mais acessível. Hoje tudo é AI, não é mais uma empresa só, é todo mundo fazendo. Então, agora, ainda dá para achar coisas com valuations decentes, razoáveis, eu acho, né? As que estão muito grandes, estão muito fora da realidade, mas tem coisa legal para fazer, dá para achar, não é fácil, não é fácil. De quanto que é o aporte que vocês costumam fazer e quanto que você ainda tem disponível no seu fundo atual? A gente investe na média 1,5, 2 milhões de dólares por empresa. A gente investe num estágio inicial, né, onde a empresa já existe, já fatura, já tem clientes, já tem um time, mas ainda é uma empresa pequena e vai começar a crescer. E a gente tenta ser muito participativo nesse crescimento e ajudar a empresa a crescer, né? A gente tem ainda perto de 15 milhões de dólares nesse fundo para investir, entre investimentos iniciais e follow-ons, quer dizer, investir mais nas empresas que a gente já está. Então a gente deve fazer aí mais alguns investimentos aí até o final do ano. E assim você parte depois para o próximo fundo, né? Então esse é um ciclo que ele não para, né? Você faz um fundo, você capta, investe, capta o próximo, continua investindo e você vai tentando participar, porque os fundos também estão nesses ciclos, né? Então você tem um ciclo agora, que é o ciclo de baixa do mercado. Tirando um pouco o AI, que é um pouco da exceção, né? Mas assim, o mercado inteiro baixou, tá difícil captar dinheiro tá caro, os valuations geral fora AI caíram. Pô, você quer fazer o quê? Você quer aproveitar e investir, né? Agora, tem um momento, como foi 2, 3 anos atrás, pô, tá tudo caro, uma loucura, você vai falar, pô, peraí, eu vou com mais cautela. Então, você vai dentro do fundo também passando por esses ciclos e se ajustando um pouco à realidade do que está acontecendo. Queria aproveitar e te perguntar também, voltando um pouco nas referências do que você tem visto, que casos de entrega de valor são, assim, espetaculares e que você esteja acompanhando, tenha investido ou tenha sentido de não investir, que também acontece. Conta um pouquinho mais pra gente nisso. Materializar o valor de AI. A gente tem visto empresas diminuindo os tempos de processos internos usando AI. Esse acho que é o valor mais mensurável que a gente consegue ver hoje. Então, é ou diminuir tempo ou diminuir o recurso empregado, número de pessoas, tempo, para fazer um determinado processo interno porque você usa AI. E esse é mensurável. Porque tem outros casos, por exemplo, eu vou usar um AI que entende todos os meus dados que eu tenho na minha empresa, todos os meus e-mails, tudo, e vou perguntar para ele, olha, eu preciso fazer uma apresentação para o Elser, eu queria usar um slide que eu lembro que tinha um gráfico de pizza com uma barra vermelha, que eu usei em alguma apresentação, você pode ver para mim? Aí ele vai lá, acha... Legal, isso poupa um certo tempo, mas é pouco mensurável, né? Muito no caso a caso. Agora, uma empresa que pega todo um processo, por exemplo, Fabril, e reestrutura com AI ou com agentes e tudo, e começa a fazer de forma autônoma, você tem um ganho de produtividade real nisso, né? De algumas dezenas de pontos percentual. Então, esse tipo de caso a gente está vendo, né? Mas eu acho que ainda é o que você falou, é muito novo para a gente medir. E quais tipos de processo que se destacaria mais? Porque acho que tem uma pergunta do lado da nossa audiência que é também onde que eu adoto o AI. Então, se você colocar para a gente alguns casos de processos que estão dando resultado, é uma dica para quem está vendo o programa de... Sim. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que a gente investiu, porque esse é um exemplo muito claro, assim. A gente investiu numa empresa israelense que agora opera dos Estados Unidos, que tem uma inteligência artificial focada em saúde, principalmente para atender grandes provedores de saúde e hospitais. Ele substitui boa parte do atendimento da interface desse hospital com o usuário
com um agente de IA. Customer Care. Customer Care, mas não é um simples bot, né? Ele é muito mais do que um bot, porque ele tem que entender o contexto daquele paciente, tem que entender o histórico dele, tem que entender uma questão de plano de saúde, faz, não faz, reembolsa, não reembolsa, agenda, não agenda, e ele tem que estar conectado junto dos sistemas do hospital para já dar o próximo passo. Memória Não é e só contexto. não é só falar sim ou não. É sim, vou te agendar, tá agendado, faz isso, traz. Então, isso tem uma economia de tempo ali, que é você vê os estudos de ROI desses clientes, é muito alto. Né? É muito alto. Então, esse é um caso muito óbvio, né? Que é comunicação direta com o cliente, num caso de hospital. Você tem um outro caso, por exemplo, falando ainda de saúde, mas de outra empresa americana, que assim, eu rodo uma plataforma que é infinitamente mais complexa lá por trás, né, no background do hospital. Ele está entendendo quem é a Letícia, que chegou lá e falou, eu tô com uma dor de cabeça. Aí o médico vai olhar e falar, Letícia, vem aqui, eu vou te examinar e tal. Só que a hora que ele entrar no sistema, o sistema tem que ver quem é a Letícia, qual a idade dela, o que ela tem, se ela já veio, quando que ela veio a última vez, quais foram os últimos exames, tá com dor de cabeça agora, o que ela fez, correlacionar esse negócio inteiro. Falou, olha, tem uma chance de tantos por cento da Letícia de tal coisa, você devia fazer esse exame, testa isso, tem essa probabilidade, você deveria... Copiloto diagnóstico. É quase um copiloto diagnóstico, e muito mais para empower, né? Acho que os casos legais são esses onde a gente não está tentando substituir as pessoas, mas está tentando empoderar as pessoas com uma capacidade de pensamento, tomada de decisão, que hoje elas não têm sozinhas, porque a máquina vai muito mais rápido. Agora, Daniel, para quais setores que vocês estão olhando? Onde que vocês enxergam que tem mais oportunidades para investimento, pensando aí na IA? Pensando na IA. A gente está olhando muito para soluções para grandes empresas. Então, de novo, empresas, startups, né, que melhorem processos internos ou gerem mais produtividade ou mais eficientes para grandes corporações. E aí são todas essas soluções para qualquer área interna que ajude as empresas a serem mais eficientes ou serem mais produtivas ou melhorarem seus processos internos. Então, isso é uma geral que a gente está olhando bastante, é resolver o problema de grandes corporações, usando IA. Né? E aí, estou falando de forma bem generalista. Outro setor que a gente está olhando muito, e já estava olhando agora mais ainda, é para cybersecurity, né? Para segurança. E segurança já era um nicho gigantesco, sempre foi, né? Eu acho, desde que a gente se entende como tecnológico, e a gente sempre está correndo atrás dos hackers, né? Dos maus. Então, assim, o mal está sempre na nossa frente, a gente está sempre criando solução para prevenir aquilo. E IA abre uma outra janela gigantesca que é um problemaço. Com o IA, com deepfake, com uma série de coisas, você pode hackear muito fácil, né? Eu não sou hacker, eu entro no GPT, o GPT me ensina a ser hacker, me ensina como é que eu faço para invadir o computador, GPT, ele vai me ensinar como invade o sistema. Pô, imita a voz da Letícia, liga para a mãe do Elcer, fala não sei o que lá, e vai ligar, né? E como é que você lida com esse tipo de coisa agora? Então tem que ter o IA que vai contra o IA. É um problema. Então essa é uma coisa que a gente está olhando bastante, né? Coisa de fonte de verdade, né? Como é que você fala em português assim? Source of truth, de o que é notícia de verdade, o que não é invenção, como é que eu garanto que o que sai da empresa é a empresa, como é que eu garanto que o e-mail que chegou para a Letícia é o e-mail da Letícia que o Daniel quis dizer exatamente aquilo. Então, tem uma coisa de cibersegurança que é gigante. E o terceiro setor que a gente ainda está olhando bastante é saúde, porque saúde é um setor que é gigantesco em qualquer lugar do mundo, né? É um setor que gira muito dinheiro, que afeta diretamente as pessoas, e é um setor que, na maior parte dos países, está quebrado. Começar pelos Estados Unidos, né? Então, como é que a gente usa IA para resolver boa parte desse problema? E esse é um caso de uso bem interessante. E o que pode mudar no setor de saúde com a inteligência artificial? O que você tem visto? Acho tudo, desde da forma como você interage com o paciente, até o tipo de como é que você decide a droga, né, o medicamento que você vai dar para um paciente, até como você define o procedimento, o grau de urgência desse paciente, como você engaja com o paciente pós-tratamento para ele continuar tratando e continuar mandar nudges para ele continuar fazendo aquele tratamento e engajado com aquilo que você precisa. Você pode, a forma como você diagnostica as doenças, né? Então, vou dar um outro exemplo. A gente investiu numa empresa faz alguns anos que a gente já vendeu e nem tinha essa onda de IA ainda. Era IA, mas não era esse hype de IA generativa, mas era IA. O que essa empresa fazia? Eles pegavam seu mapeamento genético e eles tinham um sistema de IA que ajudava um geneticista a interpretar de todo aquele mapeamento onde podia ter uma variação crítica que podia ter um impacto real na sua saúde. Você pode ter várias mutações genéticas, não quer dizer necessariamente muita coisa, mas pode ter algumas que são críticas que vão gerar algum problema de saúde grave. E a tese deles era a seguinte, olha, o custo do mapeamento genético caiu absurdamente, hoje é fácil você fazer um mapeamento genético, só que o número de pessoas ou de médicos geneticistas que conseguem interpretar aquele negócio ainda é mínimo. Você não forma na mesma velocidade. Então não adianta todo mundo ter mapeamento genético, ninguém sabe olhar e te dizer para que aquilo serve. Pô, por que a gente não usa um AI
que é um super geneticista em tese, que olha tudo aquilo, mas que não vai substituir o cara, mas vai ajudar esse médico a dizer o que pode ser e o que não pode ser. Super legal, empresa que a gente vendeu. Tem uma outra que a gente também investiu, já vendeu também, para um estratégico grande de saúde, que era uma empresa que falou o seguinte, olha, os ultrassom, aparelho de ultrassom, hoje tem ultrassom portátil. Você pode conectar por Bluetooth no celular e você pode fazer ultrassom no point of care com a enfermeira. Só que a enfermeira não sabe ler um exame de ultrassom. Você precisa de N horas de treino para você ser um radiologista fazendo um exame. Por que o AI não pode ler? Porque eu não posso fazer um ultrassom em tempo real no Elser, um ecocardiograma, ele me diz que tem uma válvula do coração do Elser tá fora do lugar, e eu já mando ele para outro lugar. Eu não preciso de alguém que vai lá dar o exame, sabe? Então agora uma empresa grande de saúde comprou essa nossa empresa, pegou esse software, colocou dentro da máquina e o exame já sai pré-analisado, né? Então esse é o tipo de... A eficiência disso é absurda, né? De como eu posso empoderar enfermeiras a fazerem ultrassom e levar o ultrassom para a enfermagem, sem precisar de uma sala de exame que para alguém com uma máquina gigantesca, que tem não sei quantos anos de formado, percebe? E a hora que você mistura, e aí eu não vou me aprofundar, porque senão esse assunto vai longe, mas a hora que você mistura, por exemplo, IA com computação quântica, a gente está falando de resolver doenças que hoje ninguém sabe por onde vai. Já falando de encontrar a cura do câncer, assim, daqui a alguns anos, porque numa velocidade de processamento de computação quântica em escala, com a velocidade que a generativa está indo, o nível de interações moleculares que você pode fazer é muito disruptivo. Muito interessante. Disruptivo. E, Ibri, você falou de vários setores. Eu te conheço já de outros carnavais, a gente é amigo, né, há um bom tempo, e eu sei que você tem uma paixão por guitarra, por rock, e que, como se diz no mundo da música, você criou uma gig, um hobby, né, paralelo, que não é a tese principal da Mindset. Conta um pouquinho para nós o que você está aprontando e como você está se divertindo nesse setor aí. Legal. Pô, isso é uma, como você falou, é uma paixão minha, né? A música é uma paixão minha, sempre foi, desde pequeno. E sempre foi um hobby, né? Tocar e estudar e colecionar e ter banda e essas coisas todas. Só que eu também sou apaixonado pelo meu trabalho, que é investir em startup, é olhar para tecnologia, né? Ele tá com os founders, construir empresa e tal. E eu queria tentar casar as duas coisas, né? Queria tentar chegar nessa utopia de casar o hobby com o trabalho, com a paixão. Isso me levou a começar a olhar para esse mundo de music techs, né? De startups de tecnologia ligados ao mercado da música em geral, né? Então, música, áudio, som, né? O que isso engloba. E eu comecei a estudar isso há alguns anos e descobri um mundo, assim, muito super interessante, enorme, de oportunidades, totalmente carente. Pouca gente olhando, pouca gente investindo, ainda do ponto de vista dos investimentos, bastante, assim, pouco profissionalizado, né? Muito preconceito, por N motivos que essa indústria traz. E eu comecei a olhar e vi que, de fato, tinha muita oportunidade. E aí eu resolvi tentar entrar de levinho nesse mundo para aprender, né? Tentar fazer alguma coisa. E montei um fundo piloto pequeno, com pessoas, né, próximas e com meu capital também, para poder investir em algumas iniciativas pequenas nesse mundo de tecnologia. Então é uma startup de tecnologia como qualquer outra, só que atende um setor específico, que é o nicho da música, do áudio, do som, num mundo que eu estou vendo muita oportunidade, que tem muita coisa com AI também, mas não só IA. Para quem gosta de música, esses casos você pode chamar de pequeno, porque talvez você não está querendo dividir o foco, mas são casos animais. Conta mais pra gente São casos legais. Quais são esses brinquedinhos que você tem? É engraçado, a gente gosta, na Mindset, né? A gente brinca interna que a gente gosta de coisas boring, né? E às vezes, quanto mais boring o problema que a empresa está resolvendo, mais promissora é a startup. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos investir numa startup de compliance. Só, pô, que saco, né? Uma empresa está resolvendo o KYC de cliente. Por isso que é relevante, porque é um saco, ninguém quer fazer um problema gigantesco, então a gente precisa de uma startup que resolve. Nesse caso da música é um pouco o contrário, porque são todas coisas muito legais, assim, né, que se conectam mais às vezes com a nossa realidade dia a dia. Então, eu posso dar alguns exemplos, né? A gente investiu numa empresa israelense que ela criou modelos de inteligência artificial que traduzem a forma como um músico toca, compõe, pensa. E você pode fazer esse músico compor dentro da sua música usando a inteligência artificial dele, né? Então imagina que eu tenho lá um músico que é um músico famoso de um certo instrumento, e se ele fosse tocar no meu disco eu teria que contratar, ele teria que pegar um avião, vir até meu estúdio, passar horas, gravar e tudo. E esse músico eu talvez possa não ter dinheiro para pagar, ele pode não ter disponibilidade de agenda, ele pode estar ficando velho e não aguenta mais tocar, e fala, poxa, eu vou morrer, o que vai acontecer com o meu legado? E essa empresa vai pegar esse músico, obviamente com o aval dele, com a concordância dele. Esse músico vai ajudar essa empresa a treinar um modelo
que é um modelo daquele instrumento, da forma como aquele músico toca, pensa, compõe. E aí eu, Daniel, tô criando meu disco, eu preciso, sei lá, de um baixista, e eu vou entrar no marketplace e vou falar, pô, tem lá 25 baixistas do mundo, famosos, conhecidos, e eu vou falar, pô, eu queria contratar esse aqui para tocar no meu disco. E eu contrato o AI dele, né, o modelo dele, esse eu pago, ele vai entrar no meu DAW, que é o nosso sistema de gravar música, e vai compor uma música para mim, uma faixa naquele instrumento em tempo real, várias interações, vou customizar, falar, toca mais forte aqui, menos aqui, como se eu estivesse falando com o músico de verdade, mas eu tô falando com o AI dele, né? E ele vai compor para mim, e aquele músico vai ganhar dinheiro e royalties toda vez que ele for contratado virtualmente. Então ele passa a ter uma receita perene de um trabalho que ele já fez só no treinamento do modelo, né? Então ele pereniza a forma dele tocar, né? Então esse é um caso legal com IA. E eu escutei falar que tem uma brasileirada que tá voando também nos Estados Unidos, que você investiu nesse mundo de música. Tem até um link com o Seiya, se não me engano, que a gente já entrevistou aqui. Conta pra gente. Então, tem. Esse pessoal, a empresa chama Music.ai. Nome mais sugestivo impossível, né? Eles têm um produto chamado Moises, que quem é músico tá assistindo a gente, ou toca algum instrumento, já deve ter ouvido falar, já deve ter baixado, testado. Eles têm milhões de clientes no mundo inteiro. Então é uma empresa assim, muito relevante, fundada por brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, né? Tem uma história empreendedora passada que não tem nada a ver com música, e aí tiveram muito sucesso, resolveram empreender de novo no mercado que eles gostavam, que era o da música. Falaram, vamos criar alguma coisa agora em música, que é o que a gente gosta, né? E criaram esse produto Moises, que é um aplicativo que começou como um aplicativo para fazer separação de stems, que a gente chama. Stem é cada linha, cada track de uma música é um stem. Então você tem uma banda completa, você tem lá uma linha que é a voz, o baixo, a guitarra, a bateria, né, os backing vocals, e você pegar uma música e separar isso com inteligência artificial é uma tecnologia que já existe, mas ela não é tão trivial de fazer com uma acurácia grande, que é o que eles desenvolveram. Isso serve, estou falando do produto inicial, serve para várias coisas. Então imagina que eu estou aprendendo a tocar guitarra e eu quero aprender a tocar uma certa música. Pô, que legal seria eu botar aquela música no aplicativo, falar, tira a guitarra dessa música e eu vou tocar com o resto da banda para ver se eu consigo tocar junto. É isso que ele faz, né? E aí eles foram desenvolvendo e o produto tá na enésima interação, numa versão maravilhosa, você pode fazer várias coisas, gravar a sua música, compartilhar, compor junto, filmar, tem letra gerada por IA, e eles lançaram recentemente o estúdio deles de IA, que você pode também criar músicos virtuais, parecido com aquele que é o exemplo que eu falei antes, mas não baseado num músico específico, né? Então eu posso gravar eu tocando guitarra, falar, isso aqui é minha música, agora eu queria que tivesse uma bateria. Aí eu ponho uma bateria de IA, o IA vai compor uma bateria para minha música. Agora eu quero um baixo, agora eu quero um trompete. E eu crio uma música inteira com o IA, né? Eu gravando uma parte só, e aí eu compartilho com meus amigos. Então, assim, é muito, muito legal. Eles são, assim, top. Você pensa em tecnologia para música, eles são referência global, assim. Realmente é um caso maravilhoso, feito por brasileiros, estão lá fora. E eu tenho certeza que eles vão ter muito sucesso, muita história para contar. Daniel, realmente quando a gente fala de música é muito divertido, né? Sai do assunto chato ali de burocracias que a IA ajuda a resolver. Mas quando você falou, né, sobre todos esses cases de música, de áudio, som que você tem observado para investir, logo me veio à mente aquela Blow Records, que é um grupo, né, uma gravadora, não sei nem como chamar, de inteligência artificial que viralizou nas redes sociais, tem mais de 1,5 milhão de ouvintes no Spotify, tá também no YouTube, transformando funks em músicas antigas, né, dos anos 80 ali. Só que aí me vem uma questão, né, de direito autoral. Como é que você observa os riscos quanto a isso na hora de escolher o seu investimento? Essa questão ela não está resolvida, né? E eu acho que isso serve para qualquer coisa autoral, serve para artes de forma geral, não só para música, mas esses modelos de IA, eles têm que ser treinados em alguma base de dados. E a grande questão hoje no mundo da música com inteligência artificial para as empresas que têm mais destaque, captaram mais dinheiro, saíram na mídia lá fora, que são Suno, Udio, etc., é que as grandes gravadoras alegam que eles treinaram os modelos deles com músicas proprietárias de catálogos dessas gravadoras, né? E aí treinaram, então não quer dizer que necessariamente o que ele produz de output do modelo é a música igual, mas para chegar naquilo você treinou em alguma coisa. E o artista que compôs aquela primeira música não foi remunerado, porque de fato não foi. Eles não licenciaram até agora o conteúdo que estão negociando. Então é uma questão ética e legal, né? Nenhuma das duas está pacificada. Tem gente que acha que eticamente poderia, tem gente que acha que não pode, tem gente que acha que vai prejudicar o músico, o artista, tem gente que acha que não. Então tem cada um olha de um jeito. Tem uma linha dos investidores, né, dos VCs,
que é muito assim, olha, se tem um paradigma tecnológico novo que vai acontecer, vamos fazer, a regulação vai correr atrás, né? Então, assim, move fast and break things, é o que o pessoal fala. Exemplo clássico é o Uber. Uber, pô, mas os taxistas estão bravos, estão protestando, vão querer fazer uma lei para vetar Uber. Desencana, compra briga com todo mundo, põe dinheiro inacabável, cresce esse negócio, uma hora vai ser tão grande que eles vão ser obrigados a aceitar. Essa é a linha Uber, que é um pouco a linha que os primeiros aplicativos de música adotaram, com os investidores estão lá. A minha linha pessoal, do que eu estou olhando, é um pouco o contrário. Eu gosto das coisas que são eticamente corretas, são legalizadas, que já tem um precedente. Então, por exemplo, todas as empresas que a gente investiu, que tem modelos de AI, todo dado que eles usaram para treinar o AI é licenciado. Eles pagaram, licenciaram, seja quem for um artista. Às vezes é uma base pública que não precisa ser remunerada, mas tem uma regra de como você usou aquilo, né? Tem gente que vai na outra tese, e vamos fazer, e dane-se, e a gente vai ver o que acontece no futuro. Não é a que eu pelo menos estou adotando. E antes da gente trocar o tópico, você chegou a falar que é um fundo pequeno, mas pequeno quanto, né? A gente sempre fica curioso para saber números, né, Elcio? Não, a gente captou perto de 2 milhões de dólares. Então é um esforço, assim, de novo, não estou dizendo que é pouco dinheiro, mas assim, para o nosso universo de investimento, para os universos dos meus fundos da Mindset, de fato é um piloto que a gente está fazendo, a gente quer entrar no mercado, a gente quer criar essa história, a gente quer aprender desse mercado, a gente quer ajudar os fundadores, né, as startups, e aí quem sabe no futuro fazer uma coisa maior, mas é muito uma questão agora de aprendizado de entrar, porque eu realmente acho que tem assim, uma oportunidade gigante num mercado que tem muito preconceito, né? E por ter tanto preconceito, tem muita gente que não olha com o carinho que deveria olhar, porque é uma indústria gigantesca e todo mundo conhece o Novo Músico o dia inteiro desde que nasceu. Eu queria entender quais são os desafios que você enxerga no caso de uma startup de AI. E aí, olhando bastante, eu sei que você não investe no Brasil, mas olhando aqui para o nosso mercado brasileiro, para escalar globalmente. Eu acho que escalar globalmente está cada vez mais fácil para qualquer empresa. E eu acho que as barreiras diminuíram muito, né? Você tinha uma barreira física presencial que com o Covid praticamente ela foi quebrada. Então ficou mais fácil você fazer reunião virtual, não é mais tão feio, não fica chato, né? Você tem uma barreira tecnológica que hoje a tecnologia, todo mundo acessa basicamente a mesma tecnologia no mundo inteiro, a um custo muito parecido. Então você ainda tem barreiras burocráticas, mas hoje você tem startups que também resolvem esse problema, né? Então você tem startups hoje que falam assim, poxa, eu quero contratar gente no leste europeu. Eu não tenho a menor ideia como eu vou pagar alguém lá, como é que tem que registrar o funcionário, qual que é o benefício trabalhista. Tem uma startup que você contrata, paga esse cara para mim, ele resolve, faz global payroll e resolve tudo. Então você tem empresas hoje que foram fundadas para resolver esse tipo de problema. Então você tem um business global hoje é muito mais fácil, mais acessível do que era, e eu acho que esses business principalmente baseados em AI, eles têm que ser globais, né? Então vou talvez devolver uma pergunta para você. Dizem que tem uma brincadeira, uma aposta lá entre o Sam Altman e alguns amigos dele lá no Vale, de quando a gente vai ver o primeiro unicórnio, né, a primeira empresa de $1 bilhão de uma pessoa só, que é uma single person company, que ele criou uma empresa, ganhou escala, cresceu, remunerou, gerou receita, todo com AI agents, fazendo todo o trabalho, uma pessoa só, chegou a $1 bilhão sozinho, uma empresa de uma pessoa, fisicamente uma pessoa só, né? Onde essa pessoa tem que estar? Tanto faz, concorda? Você imagina, uma empresa de $1 bilhão. Para a empresa de $1 bilhão, ela tem que faturar algumas boas dezenas ou centenas de milhões de dólares. Em termos de cultura, de construção, de desenvolvimento, como que você vê um israelense construindo um negócio, um business, versus o brasileiro, versus o americano, talvez o indiano, não sei se tem algum business, você comentou um pouco de indiano, se vai colocar na conta. Qual que é quais são os traços culturais que mudam o way of building an AI startup, assim, na tua visão? Eu não sei se você te respondeu um AI startup, eu vou te responder um startup geral. De software. Talvez, mais fácil, de software, beleza. Então, eu acho que cada uma dessas culturas ela tem alguns pontos bem característicos. Então, vamos começar por Israel. Israel tem uma característica muito forte em tecnologia, produto, muito pela formação. Não estou nem entrando no âmbito cultural da questão do exército, do comando, da liderança, que também é bem particular, tá? Mas eu acho que o empreendedor israelense, ele está olhando muito para o produto, para a tecnologia, para o que ele está criando algo novo, né? Ele não necessariamente está olhando para a usabilidade daquilo, para o modelo comercial daquilo, para como isso aqui vai gerar valor lá para frente. Ele fala, se eu criar algo muito, muito bom, com certeza eu vou conseguir crescer. Essa é a premissa na cabeça do cara. De novo, eu estou generalizando uma coisa que não é muito generalizada, mas é mais ou menos. Quando você vai para o americano, ele é quase o oposto. Ele fala assim, eu não sei se o que eu estou criando é tão bom ou tão diferente assim.
Só que se eu conseguir convencer todo mundo que é bom, eu vou virar gigante. Então ele não está pensando só na inovação pela inovação, mas está pensando em que eu posso fazer as pessoas comprarem. Então o viés comercial é muito grande nos Estados Unidos. Então ele fala assim, eu não preciso ter uma coisa mais revolucionária do mundo, eu preciso saber vender, crescer, escalar, fazer as pessoas usarem. Aquela história, aquela brincadeira da menininha vendendo limonada na calçada, é esse viés comercial cultural. É vender, 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 monetizar, ganhar dinheiro, é a cultura. Então eles são muito bons de crescer. Você vê um monte de empresa startup americana que ficou gigante, você olha o produto, a tecnologia, você fala, pô, mas não é tudo isso. Não é, mas ele é tão bom vendedor, ele consegue conhecer, foi tão bem, usou networking e tal, ele virou gigante. Às vezes em Israel você tem o contrário, o cara cria um produto maravilhoso, fala, e como é que você vai vender? Ah, boa pergunta. Não, mas quem vai comprar? Ah, não sei, mas é legal, não é? Fala, não interessa que é legal, se não tiver alguém que compra, não importa, né? Então, quando eu tô olhando os dois e comparando, eu tô olhando para o Israel, eu tô muito pensando, beleza, o que ele fez é muito legal. Ele sabe como ele vai crescer esse negócio, ele sabe vender, ele sabe para quem que ele vai vender, ele sabe qual que é o apelo, qual que é o valor que cresce, etc. Quando eu tô olhando para os Estados Unidos, eu tô falando, pô, é linda essa história que ele tá me contando. Convenceu um monte de gente. Deixa eu olhar embaixo do capô para ver se é isso mesmo que ele tá me falando, se aqui tem alguma coisa real, se ele tá meio que contando aquela história porque ele é um baita comercial. Percebe? Então tem essas duas. Um é um viés comercial muito bom e outro é um viés muito bom da inovação da tecnologia do produto. E aí, às vezes, o que a gente tenta fazer, o que eles mesmos tentam fazer, é casar as duas coisas, né? Não à toa, o israelense começa Israel, vai para os Estados Unidos, contrata um cara de venda nos Estados Unidos para escalar no maior mercado do mundo. Então isso acontece um pouco. O Brasil tem um pouco esse traço, né, que acho que todo mundo conhece, que é esse traço da criatividade e da maleabilidade, né? A gente convive com um negócio que é tão instável, tão diferente em vários aspectos, né? Que a gente sabe lidar com uma série de coisas que para os gringos é loucura. Então a gente consegue se adaptar a situações, lidar com situações, ajustar aqui, pivota aqui, faz não sei o que e tal, e dá uma ideia e de repente você vê, vira um negócio maravilhoso. Sabe como é que você chegou lá? E o caminho não é linear, mas ele chegou, né? Porque ele tem essa coisa que às vezes para o americano teria que ter sido 1 mais 2 mais 3, senão não tem como ir. E o brasileiro vai dar um jeito de chegar no mesmo lugar, né? Ele se vira. Então esse se vira, para alguns mercados é uma vantagem gigantesca. Que você vem num mercado mais estável, você nunca teve esse incentivo de ter que se virar, porque tudo aconteceu. Aqui não, aqui é o contrário, nada acontece, você tem que se virar, isso não vai acontecer. O curioso é que você tem, né, você pega Israel, você tem uma cultura muito forte em produto e com uma necessidade de expansão internacional a forceps, porque não tem mercado lá. Exato. Né? Você tem um americano que talvez não tenha essa mesma... Tem, né? De novo, na generalização, mas o grande traço é o go-to-market e a comercial e a força expansionista internacional, tendo um mercado gigante lá dentro que já seria suficiente para aquela empresa ser muito feliz, mas já vai para as cabeças. No Brasil, você tem uma criatividade em produto e uma flexibilidade, mas que talvez que não tem culturalmente essa força expansionista. Então, se contenta com o mercado brasileiro como a primeira casinha a se conquistar, e diferente do israelense e do americano, não parte direto já para uma escalada global. Não, o americano, na verdade, se ele não se preocupar com atender fora dos Estados Unidos, não tem grande problema, porque já é grande o suficiente para ele. O israelense, se ele não se preocupar, não tem negócio. Não tem negócio. Acabou, porque não existe mercado interno. Então ele é obrigado a ir para fora por definição, né? Então, assim, todo mundo fala inglês, todo empreendedor já sabe que se começar a dar certo e captar dinheiro, ele vai ter que ir para fora, vai ter que mudar para os Estados Unidos com a família ou para algum outro lugar. Já faz parte da história, assim, o caminho é dado, ele não tem opção dele não fazer isso, né? E um empreendedor de muito sucesso israelense uma vez me falou uma coisa que me marcou. Ele falou, a maior vantagem que vocês têm no Brasil também é a sua maior desvantagem, que é que você tem um mercado local gigante. Então isso é uma vantagem enorme ter um mercado local grande. Por outro lado, é uma desvantagem, porque você aprendeu a se acomodar com isso e se contentar com o que você tem. Então você acha que você ser grande no Brasil é grande o suficiente? Não é. Do ponto de vista de mercado de capitais, não é ser grande o suficiente. E a gente não está acostumado a pensar fora, não está acostumado... Agora melhorou muito nos últimos anos. Mas no começo, quando eu comecei a fazer VC, há 15 anos atrás, nenhuma empresa tinha um site em inglês. Assim, não estou nem falando, eu preciso incorporar minha empresa fora, eu preciso ter uma pessoa... Não, no mínimo, pelo menos um site em inglês, um app em 2 línguas, uma coisa... Ou tem gente que fala inglês no time, não tinha. Aí vem investidor gringo querer falar, a pessoa não entende o que ela está falando, assim, não pode, entendeu? Então, você tem que olhar para fora, tem que olhar global, e os negócios vão ser cada vez mais globais, cada vez vão competir mais globalmente. E volta para IA. Qualquer grande cliente de IA, qualquer grande empresa que está adotando IA, ele não olha para a solução local. É impossível. Ele tem que olhar para a empresa que está vindo da China, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, e vai ganhar o melhor. Você não compete mais localmente, não existe mais isso.
Agora, para a gente finalizar, Daniel, olhando para o mercado de venture capital, quais são as mudanças que você acredita que a inteligência artificial vai provocar nesse mercado? Aí vamos colocar nos próximos 5 anos. Adoro, adoro. Eu acho e eu até espero que o nosso mercado vai mudar bastante, porque boa parte do nosso trabalho pode ser feito por IA. Que é triste falar, mas é verdade. E o IA, eu não acho que ele vai substituir. Tem alguns fundos, aí posso dar outros exemplos, mas tem fundos querendo praticamente terceirizar o processo inteiro quase para IA e falar, eu vou fazer tudo com IA, eu só tomo a decisão no final. Ou eu não preciso mais encontrar com tantos empreendedores, porque o IA vai filtrar para mim se o cara é bom, veio da escola melhor, ou fez tal coisa, ou vai analisar o deck. Eu não acredito. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de early stage, né, empresas mais no estágio inicial, a gente está muito acreditando nas pessoas. E esse olho no olho, você entender a pessoa, entender o que motiva, entender o que está por trás, é uma coisa que o IA, pelo menos por enquanto, não vai conseguir fazer bem feito. Ele vai olhar a parte quantitativa, números, e ajuda muito. Dito isso, uma boa parte do nosso trabalho pode se tornar mais eficiente e mais assertiva com o uso de IA. A gente, na Mindset, está usando IA para um monte de coisa. E eu acho que ainda é muito além do que eu poderia estar usando, mas é muito mais do que vários outros estão usando. E assim vai. Né? A gente está tentando aprender, testar a ferramenta. Vai de tudo. Desde a gente usar a ferramenta que, sabe, transcreve o call que eu faço de update com meus empreendedores. E aí eu tenho isso no meu database e eu posso perguntar pro IA, olha, quanto que a startup do Elcer estava faturando mesmo mês passado? O IA me responde, eu não preciso ir lá checar minhas notas, que eu anotei em algum lugar, até usar ferramentas que me ajudam a fazer uma análise de mercado, análise competitiva, me dão insights que eu fazendo busca, o meu analista não vai conseguir achar. Vai demorar horas, dias para achar, eu faço em minutos, né? Então, ajudar a preparar os investment memos, né? Então, muito do nosso trabalho vai ser facilitado por IA. E isso, voltando para a questão global, vai facilitar a mente olhar startups do mundo inteiro, porque agora eu consigo processar mais informação numa escala maior, mais rápido para tomar a decisão onde eu vou alocar meu capital. Então, muito da função do venture vai ser repaginado, a forma do venture trabalhar, talvez menos a parte do relacionamento com o fundador, mas a parte quantitativa, toda a parte de análise, tudo isso vai ser mudado por IA, completamente. Né? Tem fundos hoje que estão nascendo para serem 100% data-driven, powered por IA, e não tem mais funcionário, não tem mais ninguém, tem uma, duas pessoas lá e acabou, eles fazem todo o trabalho. Dá para fazer tudo com IA hoje? Dá, eu não sei se eu quero, mas dá para fazer. E talvez do lado das startups a competição aumenta, né? Então, já que você compete globalmente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você vai ter mais dinheiro entrando, você vai ter mais startup competindo, a barreira de entrada para você criar novas tecnologias caiu. Eu estava falando com uma outra pessoa outro dia, a gente estava falando uma coisa muito interessante, né? Alguns anos atrás, você pensava que a profissão mais valiosa ia ser alguém ser, por exemplo, um cientista da computação, né? Fala, pô, os caras fez computer science, sei lá, em Stanford, esse vale milhões, porque imagina, falta programador bom no mundo, o cara vai ser um baita programador, vai ser o que vai ganhar dinheiro. Hoje, você está programando tudo com AI. Talvez uma das primeiras grandes profissões que vão acabar é o programador base, porque tudo vai ser programado por IA. Aquilo que a gente achava que ia ser a profissão mais valiosa, vai ser a primeira a ser extinta. Você não precisa mais de programador. Eu, Daniel, não programo nada. Não sei, eu aprendi programação 20 anos atrás em linguagens que nem existem mais. Mas hoje eu faço com IA, se eu precisar, né? Então eu consigo desenvolver meu próprio produto. Então isso torna a barreira de entrada para você criar uma startup e criar um negócio é muito baixa para qualquer coisa. E aumenta a competição. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, obrigado a vocês, foi um prazer. Muito obrigado, Ibri. Obrigado, Elsa. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. O Revolução IA volta em breve. Até lá. E aí, gostou do programa? Então curta o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você chegou até o final, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra IA. Até a próxima!